E aí, pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa semana de concursos, nosso primeiro dia, primeiro evento da semana. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou procurador da Fazenda Nacional, sou coordenador dos cursos de procuradoria aqui do meu curso. É um prazerzaço estar aqui hoje com vocês para nós começarmos essa semana sobre as carreiras públicas, carreiras jurídicas, né? O meu curso aí tem uma ampla experiência na preparação em concurso e a gente vai então durante essa semana conversar sobre as carreiras e a carreira de hoje, a carreira escolhida de hoje, a carreira de procuradorias. Procuradorias é uma carreira extremamente interessante, com excelente remuneração, com muitas oportunidades e muitas vezes desconhecida por alguns, né? Alguns alunos às vezes até me param aqui nos corredores do meu curso perguntando como é que atua o procurador, quem é esse procurador, né? Como é que são os concursos de procuradoria. Então nosso papo hoje é apresentar um pouquinho essa carreira, apresentar os cargos que tem disponíveis em relação a concursos, né? Quais são os cargos que são oferecidos aí em termos de concurso público e os concursos que estão iminentes, né? Quais são os concursos que nós temos aí em vista esse ano, os próximos, aí as expectativas para os próximos meses, enfim, concursos. Primeiro é importante lembrar, isso talvez seja um pouco óbvio para muitos de vocês, mas é importante a gente começar o nosso evento de hoje falando que o procurador, na verdade, é um advogado, né? Para muitos pode ser algo óbvio dizer isso, mas para muitos também não. Então a gente começa agora lembrando que o procurador é um advogado. Apenas a diferença com relação ao advogado privado é que é um advogado público, portanto representa um ente público, seja um ente federativo, União, municípios, estados e Distrito Federal, seja uma autarquia, seja uma fundação pública. Então, existe de fato, e a gente vai daqui a pouco detalhar um pouco mais isso, uma pluralidade de carreiras na advocacia. Isso faz com que a advocacia, gente, pública, seja muito interessante, né? Primeiro porque a atuação é como advogado, e muita gente pensa em advocacia sempre pensando na advocacia privada, e esquece também da advocacia pública. Mas também é importante lembrar que em muitas carreiras de procuradorias, talvez você não saiba disso, é permitido advogar na área privada. Então você pode acumular a advocacia pública, um procurador do estado ou do município, com a advocacia privada, o que torna bastante interessante também para quem tem interesse de também advogar na área privada. Não são todas as carreiras que permitem isso. Eu, por exemplo, na minha carreira de procurador da Fazenda, não é possível a advocacia privada, né? Na verdade, os cargos da Advocacia Geral da União não permitem a advocacia privada, mas existem algumas carreiras que admitem isso. É o caso aqui, por exemplo, de São Paulo, do município de São Paulo, que admite também que o procurador advogue na área privada, claro, sem haver aí conflito de interesses, e isso é até óbvio, né, dizer para vocês. Bom, quais são as carreiras que nós temos? Qual é o número de concursos que nós temos? Na verdade, gente, eu posso dizer para vocês, e claro que eu talvez seja suspeito para isso, porque sou procurador e coordeno aqui os cursos de procuradoria, mas eu ouso dizer para vocês que a carreira de procurador é a carreira que tem mais oportunidades. E aí eu vou lá para o nosso material, que a nossa equipe aqui produziu, gentilmente, e vou mostrar para vocês um pouquinho, né, primeiro da estrutura da carreira. Então nós temos ali sempre, no âmbito dos municípios, estados e também no âmbito da União, uma chamada Procuradoria Geral, que é o órgão central, né? No caso aqui, por exemplo, das estaduais, nós temos as PGEs, nós temos a Procuradoria Geral do Estado, né? Podemos citar aí como exemplo São Paulo, temos a PGM também dos municípios, então existe sempre um órgão central. No caso da Advocacia da União, nós temos a AGU, né, como advocacia, como órgão central no âmbito da Advocacia Geral da União. Dentro das procuradorias nós temos algumas divisões, isso é importante a gente lembrar. Quando você passa no concurso para procurador, e isso às vezes também é desconhecido por muitos, não obrigatoriamente você vai trabalhar no contencioso. Muita gente, quando pensa na advocacia, inclusive, pensa sempre no contencioso, em litigar em juízo. Mas, na verdade, dentro das procuradorias, isso acontece em todos os âmbitos, existem muitas oportunidades. E aqui, nesse material, isso fica bem claro, né? Você pode trabalhar na consultoria jurídica, você pode trabalhar no contencioso judicial. Dentro do judicial, nós temos o chamado contencioso tributário, né? Em sede de procuradoria, existem setores específicos de execução fiscal. Isso inclusive uma das partes, né, um dos setores das divisões que muita gente quer ir, para muita gente é o setor mais interessante. Você pode trabalhar na parte de licitação em contratos,
meio ambiente e urbanismo, na parte de pessoal e previdência. Quando eu estagiei, antes de eu ser procurador, eu tive experiência em procuradorias, né? Quando eu estagiei, eu tive a oportunidade de passar por alguns desses setores. E posso dizer para vocês que essa experiência bastante plurima, né, em vários setores de uma procuradoria, faz com que você se torne ainda mais experiente, essa experiência é extremamente rica, seja como estagiário, seja como procurador. Né? Na procuradoria, eu já trabalhei no contencioso judicial, já trabalhei na execução fiscal, trabalho hoje na dívida ativa. Então, não é aquela carreira que você vai começar e fazer a mesma coisa para o resto da vida. Né? Muita gente enxerga no serviço público isso, né? Aquela ideia equivocada, aquele mito de que você começa e fica fazendo a mesma coisa até o fim da vida. Não, e é esse material que a gente preparou para vocês demonstra isso, tá bom? Tem também os órgãos de apoio, mas o que eu queria mesmo destacar para vocês são as grandes carreiras da advocacia pública. Nós temos a Advocacia Geral da União, que é composta por 4 carreiras, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, que basicamente representa as autarquias. Então a gente tem, por exemplo, o INSS, as agências reguladoras, né? Todas elas são representadas judicial e extrajudicialmente pela PGF, Procuradoria-Geral Federal. Temos a Advocacia da União, os advogados da União, né, que representam a União dentro dessa grande carreira, e temos os procuradores do Bacen. Então, só dentro da Advocacia Geral da União nós temos 4 carreiras. PFN, que é a carreira que eu integro, Procurador Federal, Procurador do Banco Central e Procuradoria-Geral Federal, os chamados Procuradores Federais. Existe já uma solicitação de novo concurso com mais de 200 vagas para essas carreiras. Então você que almeja a área federal, foi a área que eu escolhi, eu passei na PGA de Sergipe, passei na PGA do Paraná, mas eu acabei escolhendo a Advocacia Federal, tem que ficar atento para isso. É hora de acelerar os estudos, é hora de criar uma boa base para esses concursos. Esses concursos dessas carreiras federais têm algumas especificidades, né? Então tem algumas matérias que, por exemplo, não caem em PGEs e PGMs, que caem na AGU. É o que acontece, por exemplo, com internacional público, internacional privado, né, direito econômico. Então, de fato, claro, as grandes bases são as mesmas das outras procuradorias, né, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, enfim, as matérias base são as mesmas, mas, de fato, existem algumas especificidades. Então, você que quer se preparar para a AGU, né, para a Advocacia Geral da União, precisa estar atento para isso e lembrando que já existe solicitação de novo concurso. Nós temos as 27 procuradorias estaduais e a distrital, então 27 PGEs e a PGDF. Existem inclusive algumas PGEs previstas para esse ano, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Muitas procuradorias municipais, né? Nem todo município tem procuradoria, mas em sua grande maioria existem carreiras de procurador do município. É uma grande oportunidade. Aqui em São Paulo, a quantidade de editais que nós temos, né, não só em São Paulo, no Brasil todo, a quantidade de editais de PGMs que nós temos é muito grande. Então fique atento também para isso. Temos as procuradorias das autarquias e fundações públicas, porque as autarquias e fundações públicas também precisam ser representadas judicial e extrajudicialmente. No âmbito da AGU, isso é concentrado na PGF, né, mas no âmbito dos estados e municípios, a gente também tem a necessidade de representação das autarquias e fundações públicas, e temos também as chamadas procuradorias legislativas, que muitas vezes são esquecidas, né? Muitas vezes as procuradorias das câmaras, das assembleias legislativas, do Senado, né? A gente teve aí há alguns anos o concurso para procurador do Senado Federal, também existe essa oportunidade. Então nós temos aí, basicamente, as PGEs, as PGMs, temos dentro da estrutura aí dessas procuradorias as autarquias e as fundações públicas, também sendo representadas, né? Existe necessidade também dessa representação por essas procuradorias, e temos também as procuradorias legislativas, que também precisam de representação e têm as suas próprias procuradorias. Temos também as advocacias estatais, advogados que representam empresas públicas e sociedades de economia mista. Então temos advogado, por exemplo,
trazendo um exemplo recente, advogado da Caixa Econômica, né, advogado da Petrobras, também são concursos bastante interessantes. Por essa quantidade de conteúdo aí, de procuradorias, a gente percebe a quantidade de editais que existem no mercado. Claro, e aqui é uma coisa importante para a gente ter uma conversa mais específica. Às vezes é necessário você especializar. As bases são as mesmas, então a gente começa sempre por aquele chamado núcleo duro, daqui a pouco a gente vai conversar também um pouco mais sobre isso, cria uma base e vai ampliando essa base. Então, a dica que eu sempre dou, né, para quem está começando e para quem, enfim, tem interesse em estudar para procuradorias, é começar fazendo uma boa base de direito público, que é chamado de núcleo duro das procuradorias, e depois você vai expandindo esse conteúdo. A depender da carreira que você elege, vamos imaginar que você elegeu ali a Advocacia Federal como foco seu, como alvo. Você precisa ter alguma especialidade com relação a isso. Como eu falei para vocês, existem disciplinas que caem na Advocacia da União, e eu dei um exemplo claro aí, alguns exemplos, né, direito econômico, direito internacional, que você vai precisar de uma especialização maior. A base é a mesma, mas na medida que você escolhe a AGU como carreira-alvo, né, você precisa ter uma certa especialidade com relação a esse concurso. Ah, Marcos, então eu tenho que sempre escolher. Na verdade, o ideal é que você escolha uma carreira-alvo e você escolha algumas carreiras para fazer algumas experiências. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre quis PFN, desde a época da faculdade, que eu queria ser procurador da Fazenda Nacional, mas eu não deixei de fazer, por exemplo, o PGS. Fiz PGS Sergipe, fui aprovado, fui chamado, na época eu estava na PFN já, também passei na PGA do Paraná, também fui convocado, mas já estava na PFN, porque o meu alvo era a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas isso não me impediu de fazer outros concursos. Sempre focado na PFN, né? Meus estudos sempre foram direcionados para a PFN, até porque na PFN a gente sabe que algumas disciplinas são cobradas de maneira mais pesada, como direito tributário, direito financeiro, mas eu não deixei de fazer algumas experiências em outras carreiras, né? E carreiras muito boas, por sinal. PGA do Paraná é uma carreira excepcional, com excelente remuneração, uma estrutura também muito boa, PGA Sergipe também, mas de fato o meu alvo era a PFN. Bom, o que estudar para procuradorias? Isso é uma pergunta que é recorrente em sala de aula, nas redes sociais. Existe, gente, o que nós chamamos, que nós convencionamos chamar aqui nos concursos da advocacia pública, de núcleo duro. Esse núcleo duro nada mais é senão aquelas disciplinas que geralmente, eu digo geralmente, mas em 100% dos casos, são as disciplinas que vêm com o maior número de questões e também as disciplinas que vêm com uma cobrança mais rigorosa. Ah, mas, por exemplo, direito penal. Direito penal não está aqui no núcleo duro. Cai em todo concurso de procuradoria? Não, não é todo concurso que cobra direito penal. Pensando também em direito do trabalho e processo do trabalho. Sim, a tendência em quase todos os concursos é cobrar trabalho e processo do trabalho, né? Essas outras disciplinas, não é que elas não são cobradas com profundidade, elas também têm seu grau de dificuldade, mas se a gente for sopesar, colocar numa balança, sem sombra de dúvidas, as matérias de direito público, chamadas aí de núcleo duro, são as mais pesadas. Se você quer ser procurador, se você quer ser procuradora, você precisa ter uma excelente base de administrativo, tributário, constitucional, processo civil e financeiro. Eu lembro que no meu concurso da PFN as questões de tributário foram dificílimas, processo civil dificílimas, administrativo, e essas matérias, gente, elas vão, às vezes, em alguns editais, ter um peso maior que as outras disciplinas. Então, tanto o grau de complexidade delas, o grau de exigência dessas questões, como também o peso, muitas vezes, dessas questões é muito maior. Cuidado! Como todo mundo sempre pensou nisso, né, como sempre todo mundo direcionou os estudos nesse sentido, alguns concursos vêm fugindo um pouquinho da curva com relação a algumas disciplinas. Por exemplo, me lembro do meu concurso da PGA do Paraná. Meu concurso da PGA do Paraná, direito empresarial pegou muito pesado. Eu tive que dar uma atenção um pouco maior para direito empresarial. Na primeira fase já veio difícil e na segunda fase, na discursiva, eu já vim preparado para uma prova difícil. Então, veja, apesar de empresarial não ser o foco,
né, o alvo das procuradorias, uma vez ou outra eles destoam um pouquinho para fugir da curva. O próprio trabalho e processo do trabalho, concursos recentes, né, de procuradorias também trouxeram um pouco mais pesado trabalho e processo do trabalho. Então, não é uma fórmula aqui, não é uma receita de bolo. A gente não vai aqui trazer fórmulas prontas para vocês. Mas, de fato, a nossa maior preocupação é com o direito público e essas outras disciplinas que vêm depois, né, civil. Ali até faltou empresarial também, mas também empresarial, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, difusos e coletivos, em algumas procuradorias estaduais, por exemplo, difusos e coletivos, acaba tendo um número maior de questões, direito ambiental, direito urbanístico, né, nas PGMs, claro, direito previdenciário, legislação do ente federativo e em alguns se cobra a língua portuguesa. Uma atenção muito especial para a legislação do ente federativo, legislação local. Antigamente, eu digo antigamente, na época que eu fiz concurso, né, em 2008, eu passei, nos anos 2000 eu passei para as procuradorias, não se cobrava tanto a lei local. Isso fazia com que a grande parte das questões se concentrasse sempre naquele conhecimento convencional, naquela base que todo mundo tinha. Só que agora, né, de uns 5, talvez até um pouco mais de anos, as PGEs e as PGMs, assim como também a AGU, vem investindo muito na cobrança da legislação específica do ente. Então, se a gente pega, por exemplo, o PGE Sergipe, que teve recentemente, PGE Espírito Santo, desculpe, que teve recentemente, PGE do Paraná, que teve recentemente, PGE do Mato Grosso, que teve recentemente, a gente percebe uma preocupação dessas procuradorias em cobrar muita lei específica. E é isso que vai fazer a diferença na sua aprovação. Porque todo mundo conhece o básico, a base, né? Não o básico, mas a base. Se você pensa em direito administrativo, quem faz procuradorias, claro, vai saber muito bem licitação, contratos, vai saber muito bem serviços públicos, intervenção do Estado na propriedade privada, mas muita gente que está bom nessas matérias, nesses pontos específicos, né, não estuda a lei local, não estuda a lei estadual. E, às vezes, essas pessoas são surpreendidas com um número grande de questões. Então, cuidado. Todo concurso que tem bastante lei específica daquele ente federativo merece atenção. Porque a tendência atual, de uns 5, 6, 7 anos para cá, é cobrar bastante lei específica. Tá bom? A própria Advocacia Geral da União, as PGEs, as PGMs, vem fazendo isso. Tomem bastante cuidado, porque isso pode fazer a diferença aí na sua aprovação, numa boa colocação. Bom, quais são os concursos que nós temos aí previstos para... de maneira iminente. Iminente e um pouco mais a médio prazo. Primeiro, o concurso da AGU. Né? Esse ano a gente teve aí a informação de que foi solicitado um novo concurso para a AGU, inclusive com a indicação do número de vagas. No meu Instagram, daqui a pouco eu disponível para vocês, eu até publiquei isso, mas existe uma solicitação já em andamento para concursos para advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional. 81 vagas para advogado da União. 81 vagas para advogado da União, 120 vagas para Procurador Federal e 59 vagas para Procurador da Fazenda Nacional. A advocacia pública, gente, tem dessas, né? Olha a quantidade de vagas que foram solicitadas. Claro, fora as vagas que vão surgir em razão de aposentadoria, em razão de aprovação em outro concurso, exonerações. Então, a gente percebe que investir nesse tipo de concurso é uma boa, né? É uma boa oportunidade. Porque você vai ter condições, quando sair esse edital, esses editais, né? Porque vai ser um edital para cada carreira, de concorrer a muitas vagas de uma vez só. Com a mesma base, naquele momento em que, se Deus quiser, se você assim fizer, você vai estar no auge da sua preparação. Só que para isso, você tem que começar já. Se você não começou ainda, é hora de começar. Esse concurso da AGU, esses concursos da AGU, porque são 3 carreiras, foi solicitado. A previsão, a expectativa é que o edital possa sair no segundo semestre desse ano. Ah, Marcos, mas eu vou deixar para estudar só quando sair o edital. A chance de passar é muito pequena.
em concursos desse nível de dificuldade, de concorrência, você estudar só no pós-edital não vai ser muito bom, não vai ser muito eficiente, né? Então, se você não começou ainda, já começa, é importante. PGE do Rio de Janeiro, saiu a notícia hoje, aliás, ontem, que a comissão foi oficializada e o regulamento publicado. A PGE do Rio é um concurso excepcional, com excelente remuneração, com excelente estrutura, mas tem uma peculiaridade: a prova é muito específica. Então, é um concurso que eu digo que, se você quer PGE do Rio, você vai estudar para a PGE do Rio. Porque realmente a banca é muito específica, a forma de cobrança é muito específica, não dá para você atirar para várias procuradorias nesse caso. Você pode fazer outras PGEs, PGMs, mas de fato é um concurso muito específico. PGE do Maranhão, que já teve esse regulamento publicado, previsão de 10 vagas mais cadastro de reserva. PGDF, um excelente concurso, eu fiz esse concurso também. PGE do Acre, que já tem banca definida, a FGV, então a banca aí que temida por alguns candidatos, né, e amada por outros candidatos. A PGE de Pernambuco, também de maneira menos iminente, né? PGE do Amapá, PGE da Bahia, um concurso super esperado. Esse último concurso, o último concurso da PGE da Bahia, aconteceu há muito tempo, então é um concurso bastante esperado também. Ele já teve comissão formada, tá? Tem ali a informação, né, no nosso material. Formação a comissão já formada, já temos aí boas notícias com relação a esse concurso. PGE de Alagoas, que é o queridinho desse ano, é o concurso mais falado desse ano, sem sombra de dúvidas, PGE de Alagoas. Comissão formada já também e banca já definida. PGE Bahia não tem banca definida, mas PGE Alagoas tem, no caso, o Sebrasp. PGE Rio Grande do Norte, PGM Parintins, e aí a gente vai para algumas procuradorias, digamos assim, menores, né? PGM Itajaí em Santa Catarina, PGM de Palmas, Tocantins, essa é capital, então não é tão pequena. Que mais? PGM de Aparecida de Goiânia, PGM de Olinda, Pernambuco, com banca já definida. No caso da PGM de Aparecida de Goiânia, também banca já definida, Instituto Access. E no caso da PGM de Olinda, também a banca já foi definida. PGM de Belém do Pará, PGM de Fortaleza, um concurso excepcional. Eu não fiz PGM de Fortaleza, na época que eu estava estudando para concurso, não saiba edital. Já existe formação de comissão, então o concurso já está aí no andamento, né? Se você pretende ser procurador de Fortaleza, minha terra natal, fique atento para isso, porque já existe andamento desse concurso. PGM de São Roque, PGM de Bauru, concurso da Câmara de Guarujá, em São Paulo, banca já definida, VUNESP. Câmara de Mongaguá, aqui em São Paulo, banca já definida, INEPAM. Uma Câmara de Mogi das Cruzes, vai ser a VUNESP. Câmara de Guarulhos, banca a definir, concurso previsto. Bacen. O Bacen é um concurso que faz um tempinho já que se fala nele. O Bacen faz parte da Advocacia da União, poderia até ter colocado lá no começo, mas o edital do Bacen sempre sai separado. E o legal desse concurso, gente, que vão ser existe previsão de 40 vagas para o concurso do Bacen. Assembleia do Espírito Santo, banca a definir. Então esses são os concursos previstos para esse ano. Na verdade, esse conjunto aí de concursos, né, essa quantidade de concursos, na verdade é só um recorte. Porque se você acompanhar o nosso Instagram aqui do meu curso, recomendo que você faça isso, concursos meu curso, e o meu Instagram, Marcos Aurélio Freitas, @MarcosAurélioFreitas, você vai perceber que a quantidade é muito maior que isso. Na verdade, praticamente todos os dias é publicado edital de Procuradoria dos municípios. Claro, dos estados, a gente tem aí quase 30 estados, né? Então a frequência não é tão grande assim, embora esse ano estejamos aí numa safra muito boa de PGEs, Bahia, Alagoas, Acre e Maranhão. E faltou uma aqui, eu acho que a gente não colocou no material, inclusive saiu ontem a informação, será que eu não coloquei, gente? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que é a PGM de Belo Horizonte, um dos concursos eu acho que a gente não colocou, faltou. Mas, enfim, PGM de Belo Horizonte, ontem saiu informação de que houve formação de comissão. É
de fato, nos concursos mais almejados de PGMs, está ali no top 5 de procuradorias, por conta da estrutura, por conta da remuneração. Então, acompanhem os próximos passos desse concurso, porque vale a pena, tá bom? PGM de Belo Horizonte também, comissão já formada. PGM de Fortaleza eu já falei, comissão já formada, mas como eu estava falando, além dessa quantidade enorme aí de concursos que nós trouxemos, muitos outros concursos saem diariamente. Procuradorias um pouco menores, né, menos conhecidas, mas que têm uma rotatividade muito grande. Geralmente, quem passa nas PGMs, pequenas, vamos chamar assim de pequenas, que não são de grandes capitais, acabam saindo depois. Então, às vezes, o edital até sai com poucas vagas, mas a rotatividade é muito grande. Então, vale a pena você acompanhar também esses concursos de procuradorias municipais menores, até para você, se for o caso, treinar fazendo esses concursos. Bom, o que nós temos aqui no meu curso em termos de procuradorias? Nós temos o curso regular de PGEs e PGMs. Esse curso está incrível. Ele tem todas as disciplinas que caem nas PGEs e PGMs. Tem empresarial, tem difusos e coletivos, uma carga horária gigantesca. Tem urbanístico dentro de difusos e coletivos, tem penal, tem processo penal, tem trabalho, processo de trabalho e, claro, tem as disciplinas foco. Administrativo, tributário, financeiro, constitucional e processo civil. Está fantástico. Se você tiver alguma dúvida sobre esse preparatório, esse curso regular, só me chamar no Instagram, @MarcosAureliofreitas, que vai ser um prazer conversar com vocês, responder dúvidas, enfim, alguma orientação necessária. Temos um curso que só o meu curso tem. Esse curso a gente lançou no ano passado, que é um curso de procuradorias de resolução de questões, mas fincado na banca FCC. A intenção nossa é expandir aqui, né, esse rol de cursos de bancas específicas. Então nós temos hoje a FCC, é um dos cursos que nós temos de RQ, de resolução de questões, mas logo logo a gente vai lançar do FGV, da Sebrasp. Quando esse curso foi lançado foi um sucesso, muitos alunos elogiando. Então, se você tiver alguma dúvida também sobre esse curso, é só mandar. Ele está lá à venda no meu curso, né, no site do meu curso, à disposição. E ele é muito legal porque ele faz uma análise da banca a partir das questões. Você consegue enxergar como a banca cobra, a gente sabe que cada banca tem as suas peculiaridades, por meio do RQ, por meio da resolução de questões. E é muito produtivo. A gente sabe que resolver questões é fundamental, faz toda a diferença, ainda mais dentro de um curso, em que você consegue saber por que você errou, eventualmente uma informação complementar, o professor explica a questão, explica as pegadinhas da questão, vale muito a pena esse curso. Temos também o curso de peças, que a gente está atualizando totalmente agora. Ele acabou não colocando aqui, não ficando no material, não se colocou no material, mas também nós temos o curso de peças processuais para procuradorias. Ele está sendo atualizado, todas as aulas desse curso estão sendo regravadas agora e logo logo a gente relança esse curso. E nós temos a assinatura de procuradorias. A assinatura, gente, é muito legal, ela pode ser de 12 meses ou 18 meses, porque você consegue, durante o período da assinatura, ter todos esses cursos juntos. Então, se você é assinante, e repito, pode ser de 12 ou 18 meses, você vai ter, durante esse tempo da assinatura, o curso base de procuradorias, PGEs e PGMs, o curso de resolução de questões e o curso de peças também. Você pode comprar avulso, não tem problema. Você pode comprar só o curso teórico, né? Você pode comprar só o curso de RQ ou só o curso de Procuradorias FCC. Mas não compensa financeiramente você comprar separadamente esses cursos. Se você fizer a conta, você pode fazer isso depois no próprio site do meu curso, você vai ver que compensa muito mais fazer a assinatura e ficar aí tranquilo durante um ano e meio com esses cursos todos. E se eventualmente a gente lançar algum curso novo, digamos que sai uma PGE, uma PGM, e a gente eventualmente lança um curso específico para essa PGE ou para essa PGM, também está na assinatura. Você pode aí, já está disponível esse curso para você tranquilamente, sem nenhum custo adicional. Tá bom? Eu acho que era isso. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim. O meu Instagram é @MarcosAureliofreitas, @MarcosAureliofreitas. Diariamente eu posto informações, vídeos com dicas, editais abertos, editais previstos,
muita coisa que a gente falou aqui está lá no meu Instagram. Então, se você quiser me seguir, vai ser um prazer. @Marcos Aurélio Freitas. E a gente conversa lá no Instagram também, tá bom? Eventualmente, se você tiver alguma dúvida sobre os cursos, também pode mandar para mim, sobre a preparação. Fiquem à vontade para essa comunicação. Também temos a nossa comunidade de procuradorias aqui do meu curso. Lá também a gente posta dicas, editais. Se você não entrou ainda, me chama lá no Instagram que eu te coloco, te envio o link de participação, de adesão. E é isso. Muito obrigado por esse primeiro dia de eventos. Temos aí mais 2 dias pela frente, teremos tribunais, teremos magistratura. A gente está aqui para provar vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até as nossas aulas ou próximos encontros. Tchau, tchau.